Hello, my friends! Oi, meus amigos. I like this statement. Eu gosto dessa frase. Obedience releases the miracle. Que a obediência libera o milagre. Now, there is one thing to really believe what God did on the cross É uma coisa crer naquilo que Deus fez na cruz, through the finished work of Jesus. através da obra consumada de Cristo. But there is another thing to experience it. Mas há uma outra, é uma outra coisa, um outro aspecto experimentar disso. Look, I don't get any blessing from God by obeying the law. Eu não recebo nenhuma bênção de Deus obedecendo à lei. I access the blessings of heaven Eu acesso as bênçãos do céu by simply believing what happened on the cross. simplesmente acreditando no que aconteceu na cruz. But here is what a lot of people don't seem to understand. Mas olha que muitas pessoas parecem não entender. That faith without obedience in many ways is not even faith. Que a fé sem obediência de muitas formas nem é fé. And I will give you a perfect example. Eu vou te dar um exemplo perfeito. You see, James tells us this, Tiago nos diz assim, that our faith without works is a dead faith. que a nossa fé sem obras é morta. Dead faith does not bring any miracles Uma because it's dead. Fé morta não traz milagres, porque ela está morta. You know, I like to say this, Eu gosto de dizer isso. and I've said this for, I don't remember, decades. E eu tenho dito isso não sei por quantas décadas. I will never measure your level of faith by what you say, Eu nunca vou medir o seu nível de fé por aquilo que você diz. but I will measure your level of faith how you act in the time of Mas eu crisis. vou medir o seu nível de fé pela forma que você age em tempos de crises. Why? Por quê? Because you can say anything, Porque você pode dizer qualquer coisa. but how you act shows what you really believe. Mas a forma que você age demonstra aquilo que você realmente crê. So here is the example. Então aqui está o exemplo. I heard my dad tell this story in a sermon when I was a little child. Quando eu era criança, eu ouvi meu pai contar essa história quando ele estava pregando. And he said this. Ele disse, He said there was a man who put a rope over the Niagara Falls. havia um homem que colocou um pano nas cataratas. No, a rope. Uma corda, perdão. Houve um homem que colocou uma corda Niagara? Yeah. Ou nas cataratas do Niágara. And then he said E aí ele disse to all the crowds that was watching, para aquela multidão de pessoas que estavam assistindo. you know, the Niagara Falls never has anybody fallen into and survived. Sabe que ninguém caiu nas cataratas do Niágara e sobreviveu. And the man said, do you people believe that I can walk over this rope? E ele perguntou para aquela multidão que estavam assistindo, vocês acreditam que eu posso andar nessa corda? And the crowd cheered, yes, we believe E it. aquela multidão disse, sim, nós acreditamos. He was one kind of this artist, circus artist. E ele era aquele artista circense. And then people cheered, said, yes, we believe it. E as pessoas estavam celebrando, dizendo, sim, nós acreditamos. Then he said, E aí ele disse, do you guys believe that I can walk over this rope with a wheelbarrow? ele disse, vocês acham que eu posso andar por essa corda com um carrinho de mãos? And people said, E yes, as we pessoas- believe you can do it. E as pessoas diziam, sim, você consegue, nós acreditamos. So he got a wheelbarrow. Então ele pegou aquele carrinho, And then he said, e aí ele disse, do you people believe that I can walk over this rope with the wheelbarrow and the person sitting in the wheelbarrow? ele disse, vocês acreditam que eu posso andar por essa corda, levando esse carrinho de mão com uma pessoa sentada? And people screamed, yes, Yes. we believe you can do E as that. pessoas diziam, sim, eu acredito que você consegue. And then he pointed to the person who screamed loudest and said, E aí ele apontou para a pessoa que estava gritando mais alto e perguntou. come and sit in my wheelbarrow. Ele foi e falou, vem sentar então no carrinho. But the person ran. E essa pessoa fugiu. So the person said, yes, I believe you can do it. But when she had to sit in it, she didn't believe it anymore. A pessoa disse, olha, sim, eu acredito que você pode fazer. Mas quando essa pessoa se sentou, ele não acreditou. Tinha que se sentar, ela não acreditava mais. So Então, that was not faith. aquilo não era fé. Faith without obedience is not even real faith. Fé sem obediência nem é uma fé verdadeira. So I believe obedience releases the miracle because obedience is the second part of faith that we need. Então, eu acredito que a obediência libera o milagre, porque a obediência é a segunda parte da fé que nós precisamos. You find this throughout the whole Bible. Você vai encontrar isso por toda a Bíblia. What's the first miracle that Jesus ever did? Qual é o primeiro milagre que Jesus fez? He turned ordinary water into very, very high quality wine. Ele transformou aquela água normal num vinho de muita, muita qualidade. Why did Jesus not do this? Por que Jesus não fez assim? Let there be wine. Que haja vinho. Don't you think he could have done Você it? não acha que Jesus poderia ter feito isso? He could have. Ele poderia. What did he do? E o que ele fez? He said to the servants, Ele chegou aos servos go and put water in these pots. e falou, coloque águas nessas talhas. So good so far. So far, so good. Até então tudo bem.
He could have now changed it into wine, but he didn't. Ele poderia já, ao colocar aquelas águas, transformar isso em vinho, mas ele não transformou. He said, Ele give it to disse. the master of the ceremony to taste. Ele disse, dê ao mestre da cerimônia para que ele prove. If you're out of wine and you give the master of the ceremony water to taste, you're in big trouble. Se acabou o seu vinho e você dá para aquele mestre de cerimônias água ao invés de vinho, você vai ter problemas. So what happened? Então o que acontece? As they obeyed Jesus, the miracle happened. Ao terem obedecido Jesus, o milagre aconteceu. Look at this. Olhem, God says, Deus disse, walk around the walls of Jericho. andem dando a volta nas muralhas de Jericó. How does it make sense to walk around the walls of a fortified city? Como que faz, qual que é o sentido disso, de ficar caminhando ao redor de uma cidade fortificada por muralhas? As they obeyed, the miracle was released. Ao obedecer, o milagre foi liberado. How about this one? E essa história? You know, there's so many in the Há Bible. tantas histórias como essa na Bíblia. There's a guy called Naaman, Tem um homem chamado Naamã, and he is a leper. e ele era leproso. So he finally hears that there's a prophet who can heal the sick. E ele ouviu que havia um profeta ali que poderia curar os enfermos. So the prophet says, go to the river of Jordan and dip yourself into it 7 times. Então o profeta falou, vá até o rio e pule no rio 7 vezes. And the guy gets angry. E aquele homem ficou irado. But his servant convinced him. Mas o servo de Naamã o convenceu a ir para lá. Here's what the guy said. E olha o que aquele homem disse. I expected the prophet to come out and to just heal me. Eu esperei que o profeta Eliseu chegasse e somente me curasse. We have cleaner waters where I come from. E aí ele falou, nós temos águas limpas da onde eu venho. What happened? E o que aconteceu? As he obeyed, the miracle happened. Ao obedecer, o milagre aconteceu. So you will find throughout the whole Bible stories where God demanded obedience so that the miracle could be released. Então você vai ver histórias como essa por toda a Bíblia, onde Deus requereu obediência para que o milagre fosse liberado. Even in the life of Jesus. Mesmo na vida de Jesus. Hey lepers, Leprosos go and show yourselves to the priest. vão e se apresentem diante do sacerdote. And the Bible says, as they went, they were healed. E a Bíblia diz que é quando eles foram, ao ir até os sacerdotes, eles foram curados. Look, even the multiplication of bread and fish. Olha, mesmo a multiplicação dos pães e The peixes. same thing. A mesma coisa. Jesus did not simply multiply and said, let there be a multiplication of fish and bread. Jesus não simplesmente multiplicou dizendo que haja multiplicação dos pães e peixes. No. Não. He took it, he broke it. Ele pegou o pão, começou a partir o pão. So what happens if you break 2 fish and 5 bread? O que acontece então se você começa a repartir 5 pães e 2 peixes? It's still 2 fish and 5 bread, just broken into little pieces. Ainda assim serão 5 pães e 2 peixes apenas divididos em alguns pedaços. Still not enough to feed 5,000 people. Ainda não é o suficiente para alimentar 5.000 How pessoas. did the miracle happen? Como que esse milagre aconteceu? The disciples had to tell the people to sit down. First, obedience. Os discípulos falaram, olha, mande as pessoas se assentarem. O primeiro passo da obediência ali. Then the disciples had to go and give it to them. Second, obedience. E a segunda obediência é que os discípulos teriam que distribuir para eles. You know, we read stories like this, but really think about it. Nós lemos histórias como essa, mas se você pensar a respeito disso, There are 5,000 people. você vai perceber que há 5.000 homens. And the disciples already said, what's that among so many people? E os discípulos falaram, o que é isso comparado a tantas pessoas? You know, when Jesus told them to give it to the people, there still wasn't any more than there was in the beginning. Sabe que quando Jesus mandou eles repartirem com as pessoas, havia a mesma quantidade que havia no começo. As they obeyed, suddenly it multiplied. Ao obedecer, de repente aquilo multiplicou. Oh, that our hearts could only understand the power of obedience. Que os nossos corações aprendam somente o poder da obediência. Did you know that Jesus did all the miracles by obedience? Sabe que Jesus fez todos os milagres deles por obediência? Did you know that, Daniel? Sabia disso, Daniel? Então, Look, olhe, Jesus said, Jesus disse, I only do what I hear the Father say. eu somente faço aquilo que eu ouço o Pai dizer. So every miracle that Jesus did, he did it because the Father told him to do it, so he had to obey. Então todos os milagres que Jesus operou, ele fez porque o Pai o mandou fazer e ele tinha que obedecer. One of the most mind-bugging Bible verses to me is Hebrews 5, verse 8. Um dos versículos mais confusos para mim é Hebreus 5:8. Even though him being son,
he learned obedience through suffering. Mesmo sendo filho, Jesus aprendeu a obedecer através do sofrimento. So if Jesus learned obedience through suffering, it means obedience is an important spiritual key. Então, se Jesus aprendeu a obediência através dos sofrimentos, quer dizer que a obediência é uma chave muito importante. I've seen some of the most ridiculous miracles because I simply obeyed and did crazy things out of the box. Eu vi alguns dos milagres mais incríveis porque eu simplesmente obedeci. I'm going to throw a challenging question into your face. E deixa eu te lançar uma pergunta muito desafiadora. And I throw it into my own face. E uma desafiadora até para mim. How many miracles have we missed because we didn't obey? Quantos milagres nós perdemos porque não obedecemos? What would happen O que aconteceria if Peter would have not obeyed and thrown out the net at the right side? se Pedro não tivesse obedecendo, lançando aquela rede do lado direito? Why did Jesus not simply say, I see you struggling all night, there's no fish? Por que que Jesus simplesmente não disse, olha, eu vi sua luta a noite inteira não havendo peixe? Don't worry, I'll just create fish right here. Não se preocupe, eu vou criar peixe aqui agora. Jesus demanded obedience to release the miracle. Jesus requereu obediência para liberar o milagre. Until you obey, you've never proven that you truly believe. Até que você tenha obedecido, você não provou que você realmente creu. So obedience shows that I have true faith, and true faith always releases the Então, a miracle. obediência demonstra que eu tive a verdadeira fé. E a verdadeira fé sempre libera o milagre. Never forget that. Nunca se esqueça disso. Thank you. Até mais.